Olá, meus amores, sou eu, Adriane Galisteu, e estamos prontos aqui para mais uma conversa, para mais um Fala Galisteu, mais um episódio do seu podcast predileto, que é esse, claro. Hoje nós vamos falar de um assunto que, de alguma forma, faz parte do nosso dia a dia, não importa quantos anos você tem, quem você é, como você se olha no espelho, nós vamos falar sobre sexualidade feminina. Pois é, mas a sexualidade feminina, ela abrange uma ampla questão sobre o sexo feminino. Os aspectos, por exemplo, fisiológicos, psicológicos, sociais, culturais, espirituais estão todos em questão aqui. Será que tudo é permitido quando o assunto é sexo? Obviamente que não. Há limites legais sobre esse comportamento, mas tem questões que têm a ver com o nosso tempo, como imagem corporal, autoestima, orientação sexual, orgasmos múltiplos, zonas erógenas. O tal do ponto G ainda está na moda? Eu acho que não, a gente não fala mais disso. Mas eu não vou falar sozinha desse assunto. Claro que eu vou contar as minhas histórias, vou dar o meu depoimento, mas junto comigo tem alguém que pode falar do assunto com toda a moral. Ela é sexpert, ela é psicóloga. Eu tô falando da Tati Presser. Seja bem-vinda, Tati. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério? Fala, Galisteu! Então, obrigada, Adri. Sempre um super prazer falar com você. Poder debater esses assuntos é bem interessante. Poder fazer com mulheres inteligentes, né? Mas eu vou te falar. Você sabe que o sexo, que parece uma coisa tão natural para todos nós, né? Tão orgânico. Hoje em dia a criançada, então, já bem cedo já começa a achar que já sabe, já todo mundo já aprende. Não é bem assim, né? É incrível como o sexo ainda é tabu em 2020. Você percebe isso? Você que tem esse trabalho... Sim, eu acho que justamente é isso. Ainda não é natural. Deveria natural ser. De verdade, assim, como é comer, como é se exercitar, né? Você que tenta, eu observo pelas mídias sociais que você tenta chegar a um bem-estar equilibrado da sua vida. A Organização Mundial da Saúde coloca sexo e sexualidade como quarto elemento mais importante para você ter uma vida sexual, um bem-estar geral, equilibrado e saudável. Então, se você não tem esse aspecto, você pode malhar 150 milhões de horas na academia, você pode comer o melhor que você puder comer, que você não realmente vai estar equilibrada aí com sua saúde e seu bem-estar. O sexo tem a ver com idade? O querer, o gostar, o ter mais interesse? Eu Ou acho esse que papo é tem. do passado? Eu acho que tem, porque mas acho positivamente no sentido de que quando você vai envelhecendo, você vai se desprendendo de certas coisas. Então, por exemplo, a mulher que chega lá pelos seus 40 e pouco, já não tem aquele medo da gravidez. Então, ela começa a se sentir mais à vontade. Hoje em dia, pelo contrário, ela tem vontade de ficar grávida com essa idade. É uma vontade um pouco tardia, mas é fato, né, gente? É fato. Mas aí, geralmente, vai precisar de um tratamento. Então, porque não que não seja possível. Extra. Não, claro, mas tem que ter uma ajudinha extra. Vamos combinar que ela começa a dar uma relaxada. E a mulher, assim, quando ela começa a ficar cada vez mais velha, ela liga o, tipo... Aqui você pode falar o palavrão ou não? Pode falar tudo que você, do jeito que a gente tem que... Imagina quem tá ouvindo a gente. É a gente. O nosso ouvinte maravilhoso que tá aí, que tá ouvindo a gente. A gente tá conversando numa mesa, nós três. Eu, Exato. Você e quem tá ouvindo a gente. Então, vamos lá. Então, ouvinte, você pode perceber que depois aí de uns 35, 40 anos, a mulher... muitas vezes liga o foda-se, literalmente, ela não tá mais ali pro julgamento do outro, ela não tá nem tanto se auto-julgando. Você sabe o que é curioso? Eu tava lendo umas entrevistas, eu não gosto muito de fazer isso, eu não gosto de ler entrevistas minhas antigas, eu não gosto de ler coisas minhas antigas, eu tenho nervoso, porque eu mudo de opinião, eu mudo de ideia, eu não sou uma mulher que fico refém da minha palavra, refém daquilo que um dia eu falei, eu, graças a Deus, mudo com o mundo. Pra e isso acho que a discussão, né? A discussão é evoluir. Exatamente, eu não me cobro essa coisa, essa coerência, sabe? Mas eu tenho algumas capas de revista em que eu falo que na minha vida o sexo é fundamental. É curioso como mudou. Por isso que eu falei, mulher inteligente, né? Não que eu não goste mais, mas ele realmente... Mas se você para pensar na trajetória da sua vida, assim, com todos os acontecimentos, muitos deles bafônicos, coisas acontecendo aí pela vida, com certeza essa sua naturalidade com a sua sexualidade te trouxe pro foco, te ajudou a te trazer pro agora, entendeu? 2 pés no chão,
paixão, a energia sexual, que é a energia de vida, ela precisa realmente circular pra gente poder ser focada, pra gente ser produtivo, pra gente poder, com certeza, talvez não trazer tanta sujeira para nossas ideias, sabe? Não inundar com tantas Já picuinhas. chega a quantidade de informações que a gente tem Exato. durante as nossas 12 horas acordadas, 13 horas, enfim. Então, não sei se você, com essa tua vida doida que você teve aí pela vida, se de repente você teria um resultado tão positivo se você não tivesse o poder de pegar a sua sexualidade pra você e falar, sim, ela é super importante, pra mim é importante, eu vou fundo, e isso cada vez mais pra você foi natural. Quando a gente é mais jovem, às vezes você tem relacionamentos calcados única e exclusivamente Sim. no sexo, Sim. né? E isso faz parte. Aí quando você vai ficando mais maduro, não significa que você não goste mais, que você não queira mais, mas quando você também encontra um parceiro ou uma parceira de acordo com você, de verdade, que te coloca num prumo. Eu tô falando isso porque eu cansei de ouvir, que assim, um dia você vai entender o que é o amor. Você acha que ama, mas você não ama. Ouvia isso da minha mãe, ouvia isso de mulheres mais velhas e achava que estavam falando grego. E acho que elas tinham toda a razão e hoje eu me vejo nessa posição. Porque também é importante você perceber a sua maturidade do lado de alguém. Sim. E alguém que te acalma, alguém que não vive 100% para isso. Só que a saúde total vem quando você vê isso só pra você. E eu tenho certeza absoluta que antes de trazer o outro pra dentro dessa questão… Você se entende sexualmente, Se isso que você você tá se falando. Você tá entende, falando de masturbação, você tá falando de compreender você no espelho do jeito que você é, o que Exato, realmente de não te ter agrada. medo de suas fantasias, de não ter medo de seus desejos, né? O que acontece comigo muito das minhas alunas, das minhas clientes, começam, por exemplo, a entrar, vão se masturbar e começam a entrar num site pornô. E começa a ver umas fantasias e começa a se assustar com seus próprios desejos e falam, não, deve ter o FBI entrando aqui dentro desse computador. Deus me livre, vai que alguém olha isso. Vai que alguém olha isso e começa a ficar todos se cobrando de uma Peraí, coisa… vamos deixar isso bem claro. Né? Não é nenhum defeito, não temos um defeito de fábrica se você tiver uma Fantasias coisa bizarras. uma tendência esquisita na fantasia. Exato, isso é uma fantasia. Você pode estar querendo, eu quero, na fantasia transar com um morador de rua. Ok, isso é uma fantasia. Isso não significa que amanhã você vai descer na rua e você vai querer transar. Isso não pode Como é que a gente provocar… faz para saber o que é realizável? Porque também muitas mulheres acabam realizando fantasias dos homens que não são delas, para agradar o parceiro. Sim. Ou a parceira, Sim. né? Então tem muita gente que gosta de sexo a 3, a 4, tem muita gente que gosta de um sexo completamente diferente do tradiça, nem sei o que é tradicional, mas depende do que você tá me vendo. Eu tô falando daquele sexo que a gente aprendeu o beabá. Mamãe, papai. Né? Tô falando deste. Mas, e você acaba fazendo para não perder a pessoa que está do seu lado, para agradar. Até onde vale a pena essa fantasia? Existem duas coisas aí. Primeiro, quando você está fantasiando, você tem que ter certeza absoluta o seguinte. Essa fantasia, quando for realizada, ela pode ser melhor ou pior, mas ela nunca vai ser exatamente como você fantasiou. Porque a partir do momento que uma outra pessoa ou outras pessoas entram na jogada, aquela fantasia vai mudar. Você não tem controle sobre a ação dessas pessoas, né? Então, isso é número 1. Pensa muito bem que tipo de fantasia você quer realizar, que você pode perder a sua fantasia preferida de masturbação, por exemplo. Então, se você… Eu tenho casos assim, a aluna sempre adorava fantasiar com 2 mulheres. Na hora que realmente foi realizar, não curtiu tanto assim, perdeu a masturbação preferida, que pra mulher, gente, isso é uma coisa grave. Falar desse assunto pra mulher. Pra homem é tão simples desde sempre, Não, né? eu acho que o homem é mais prático, é diferente. Mas complementando o que você falou, uma coisa muito importante sobre querer fazer a fantasia do outro, né? A gente tem que entender que o desejo tem que estar dentro da gente. Por isso, tão importante a masturbação e você se conhecer. Porque aí você vai cada vez mais entendendo quais são as suas fantasias e se isso se casam com a do seu parceiro. Vamos dizer que ele ou ela tem uma fantasia que realmente não te atrai no mais mínimo. Mas você quer porque quer. Não te atrai aonde? Não te atrai no mais no mais mínimo. Adorei! Não Adorei! Não te atrai no mais mínimo, adorei. Não te atrai no mais mínimo. Aí você tá com essa situação e tal, mas você vai virar pra essa… Mas você quer. Porque, sei lá, porque… Primeiro, não é pra gente fazer nada que a gente não tem desejo, obviamente. Mas sempre quando se você realmente quiser realizar uma fantasia, você tem que começar a desconstruir essa fantasia. Então, por exemplo, em vez de você ir lá direto transar com outra mulher, transa você, seu marido,
ou sua mulher, ou quem quer que seja, é com uma outra pessoa virtualmente, que está do outro lado do mundo, entendeu? Vai desconstruindo, vai trazer, para ver se realmente é isso. Aí, legal, tá bom, até curtir. Então, vai depois com uma na câmara, entendeu? Para você realmente chegar às vias de fato. Porque aí Passo antes. Sabe, assim, você vai desconstruindo. Por algum motivo, a gente começou a falar logo de fantasias, mas já que nós estamos nesse processo das fantasias, aí falando disso em primeiro lugar, é curioso que muita gente que acaba praticando, e quem gosta, tem gente que não gosta, tem gente que no meio do caminho se arrepende, tem gente que separa depois de realizar essa fantasia, mas tem gente que gosta tanto que depois não consegue mais voltar para a vida do casal. Os swingueiros vão ficando viciados nessa história e depois não conseguem sentir mais tesão nenhum numa relação a dois. Faz sentido? Faz sentido. Em geral, assim, eu tenho até bastante admiração pelos swingueiros, porque eu acho que o swingueiro, ele consegue entender que algo é uma necessidade. Então, alguma coisa eu preciso de uma novidade. Porque lembrando, gente, a gente não é feito para monogamia, tá? Somos seres condicionáveis, a gente se condiciona, nosso cérebro acaba sendo condicionado a gente chegar a uma relação monogâmica. Mas se você for ver lá na pré-história, a mulher, ela vai estar ela precisa do parceiro. A pré-história, pra mim, até o Flintstone. Flintstone tinha a Vilma, não, mas ele era o Fred era marido da Vilma. Mas a Vilma só ficou com ele 5 anos. A Vilma mandou ele pra PQP depois de 5 anos. Deixa eu te explicar por quê. Entendi. O que acontece? A Vilma, ela tá cuidando do Flintstonezinho, do pequenininho. Como é? Bambam. Bambam. Ele tá cuidando do Bambam. Ela está cuidando da casinha dela. Ela precisa da segurança enquanto o Fred vai trabalhar. Vai caçar. Vai lá na pedreira lá. Pedreira, pegar as comidas. Beleza. Vai chegar um momento, ela precisa do Fred por esses 5 anos, porque essa criança tá no colo, ela não sabe andar. Quando a criança cria independência, tchau, baby, não precisa mais. Por isso que você para ver que os relacionamentos, assim, são anos e milhares de anos assim, entendeu? Quando será que é por isso que acabou o desenho? Porque não tinha como dar continuidade? Como é que vai continuar com a Vilma falando tchau, gente? Que loucura. Pode ser. Porque quando entra a igreja católica, claro, judaica, a propriedade privada... Quando entra a religião, a espiritualidade... E a grana. E a grana, porque alguém tem que ser esse herdeiro de quem? Alguém tem que dizer de quem é esse herdeiro. O que faz a história nossa sociedade virar monogâmica antes de religião é dinheiro. Alguém tem que dizer que esse filho da Adriana Galisteu saiu deste moço aqui, dela, e não de uma... Entendeu? Então, aí tem que ser casado. Tanto é que o bastardo, se dá mal, não importa. Né? Legalmente, especialmente naquela época, quem se dava bem seria o filho natural daquela mulher. É a forma com que a monogamia é a forma política e social que eles conseguem encontrar para dar uma ordem aí financeira nessa bagunça que estava. Voltando agora para os nossos tempos, tem muitas mulheres que, principalmente brasileiras, eu estou falando isso porque eu li essa pesquisa, uma pesquisa feita pela Datafolha. Ela não é nova, mas também não é tão velha assim, é de 2 anos atrás. Ela disse que as mulheres brasileiras, em sua grande maioria, não chegam ao orgasmo. Não é só mulher brasileira, tá? Esse é geral. 80% das mulheres têm uma dificuldade de chegar ao orgasmo. Eu tava lendo focada no nosso país, mas é geral? É geral. 80% das mulheres têm uma dificuldade de chegar ao orgasmo. Não existe nenhum motivo por A mais B para isso acontecer. Infelizmente, que foi a que a gente até também não é nenhuma doença, doença, não é nenhum problema. Não. Onde é que tá esse nó? Infelizmente, que a gente estava conversando no Tabletop é justamente isso. Quem são os donos dos laboratórios, em geral, são homens. Então, tem muito mais pesquisa para disfunção sexual masculina do que tem para feminina. Então, masculino, se você está com ejaculação precoce ou problema de ereção, vai para o médico. Isso é uma coisa impressionante. Os homens têm tanta vergonha, não vai para o médico. Gente, tem solução. Ejaculação tem remédio, precoce, tem tratamento, tem médico. A gente escuta na televisão. É o tempo inteiro. Gente, vai para o médico. Para a mulher já não tem essa questão, mas não tem nenhum motivo por A mais B para a mulher naturalmente não chegar ao orgasmo via penetração. A FDA inventa um termo chamado disfunção sexual feminina apenas para poder liberar a procura da pesquisa do Viagra feminino, porque você precisa de uma doença para poder dar uma solução a ela. Mas não, assim, se existe disfunção sexual feminina, eu tenho certeza absoluta que tem. Mas a gente está falando... Mas não são essas 80 que não chegam lá.
Não A gente tá são, falando de não uma são. minoria, De uma claro. minoria. E a gente está falando de uma sexualidade que só em 1985 se descobre que o clitóris não é aquelozinho coisinha. Que o clitóris, como tem no meu livro, ele é quase 16 centímetros, 14, 16. Ele é um órgão interno. Em 1985! Como é que pode um troço desse? Então a gente sabe do que de sexualidade feminina? Porra nenhuma! Nada. Então a mulher tem uma puta dificuldade de chegar ao orgasmo, sim, com o seu parceiro, e ela não sabe, e o marido também não sabe, que isso é uma coisa que deixa ele louco. Como é que ela não consegue? Eu tenho casos, eu fui a colunista do Extra 7 anos, tem casos de homens falando, eu vou deixar minha mulher porque ela não chega ao orgasmo. Gente, casamento de 20 anos, por ignorância. Tem gente achando que a mulher faz isso pra sacanear o marido. Ou que tá fazendo com o fazer outro. Com o marido, pro marido ficar lá horas e nada acontece. Entendeu? Acha que o prazer dela tá em outro lugar. Infelizmente, o marido também não fica horas, né? Porque, assim, 80% das mulheres chegam mais naturalmente via clitóris. Então, com certeza que se esse marido desse essa atenção ao clitóris, ela poderia não chegar, certamente, sempre pela penetração, mas sim, as chances iam aumentar muito. O que não faz, que tem gente que acha, que acaba encontrando um jeito mais fácil de chegar ao orgasmo através do sexo oral. E acha que aí então tem problema, então ela tá questionando a sexualidade dela por ela gostar mais de sexo oral do que da penetração. E uma coisa não tem a ver com a outra. E vai acontecer uma outra coisa também. O que acontece? Pra mulher chegar ao orgasmo, como ela precisa do atrito no clitóris, ela vai sempre parar naquela mesma posição. Então ela tá lá de ladinho. Aí o cérebro tá, não, agora ela não vai casar não. Agora ela não vai casar não. Aí tá o cérebro falando, né? Aí tá assim, ele em cima de 4. Ah, não, agora também não vai rolar. Aí, de repente, ela tá em cima. Agora ela vai gozar. E aquela... Como se nada fosse, porque o cérebro sabe tudo que vai acontecer. Sabe? Sexo, gente, é igual a drogas. Todas essas coisas naturais, né? A adrenalina, a dopamina, todos esses hormônios naturais do circuito de recompensa que ficam em festa, é a mesma coisa que acontece quando você tá alterada por alguma droga. Do mesmo jeito, na droga, você vai se acostumar, vai acontecer a mesma coisa com o sexo. Então, se você tá sempre indo para aquela mesma posição que eu chamo de cachorrinho, que é aquela posição onde 90% das mulheres que estão ouvindo vão saber do que eu estou falando, que é aquela assim, seu cérebro já sabe. Então, cadê a surpresa? Cadê o... Aí não tem como a dopamina vir, a adrenalina vir e ter a festa no cérebro. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que dar um truque nesse cérebro. Ele tem que entender que vai vir uma surpresa. Como é que você vai enganar o cérebro? Trazendo a bendita da novidade, que é que você vai abrir nessas revistas femininas e vai ficar falando novidade, novidade, novidade. Esquente a sua relação, apimente a sua relação. São termos piegas e tudo que você quiser, mas a realidade da realidade é essa. Mas também não tá errado, né? Eu acho que tudo vale se você estiver fazendo aquilo de acordo com a sua vontade, com aquilo que é verdade pra você. Aí é válido. E não precisa ser grandes produções. Então tá, toda vez que eu gastar uma grana. Se usar de enfermeira, aí a pessoa tá de enfermeira, chega o marido e começa a rir, entendeu? Tipo, você se coloca em situações também que acabam não sendo, digamos, muito benéficas pra você, e você acaba, tá vendo? Eu tentei, porque a mulher tem disso, gente. Ela vira, não, eu tentei, tá vendo? Eu tô tentando tudo, você tá rindo. Então, ela se boicota, né? Antes, entendeu? Então, não, pode ser um ângulo, tá? Pode ser uma luz, pode ser inúmeras coisas. Mas perfume. Perfume é essencial. Se você tá sempre colocando aquele mesmo... Eu sou muito neurônio, tá? Tudo é associado aqui ao cérebro. Se você tá sempre colocando o perfume na mesma hora do sexo, o seu cérebro já associa esse cheiro com prazer e já te coloca no clima. Porque existe uma coisa, gente... Eu acredito nisso. Tem coisas que você já sabe fazer, que você sabe que dá tesão. Quando você começa, já tem tesão, já também já resolve. Porque a mulher, ela precisa entrar no clima antes do clima começar. É ao contrário do homem. O homem, você vai, oi, amor e tal, ele vai, levantar. A mulher, ela tem que estar trabalhando essa coisa desde antes. Por isso que eu inventei a etapa. Eu sou tão metida que tem o Masters and Johnsons. Já viu essa série da HBO? Não. É sensacional. Como é o nome? Masters and Johnsons. Nunca vi. É o casal que eles estudaram a resposta sexual. E é muito fidedigna. Pode assistir que vale a pena. É a resposta sexual. E eles têm toda uma escala, né? Eu
modifico a escala do mestre Johnson, nossa, minha timidez maior, e boto a autossedução. A mulher, ela precisa se autosseduzir. Ela precisa entrar no clima antes de começar. Pra gente se autosseduzir, e pra gente entrar nesse clima, e pra gente chegar lá, e pra gente conseguir namorar, e transar, e gozar, a gente tem que se gostar. Eu acho que a base dessa nossa conversa, a gente já foi aqui para fantasia, a gente está indo para as posições, para o jeito, para o orgasmo, mas espera aí, vamos voltar um pouquinho? Stop, vamos voltar. A gente tem que se gostar. Para tudo isso que a gente está falando, é fazer algum sentido na cabeça de quem está ouvindo também. Mas é doido, porque a gente precisa se gostar, mas para a gente se gostar, a gente precisa passar por esse processo de autoconhecimento sexual. Sem o Uma processo, coisa tá ligada à outra? ligada internamente, completamente ligada à sua identidade sexual como pessoa. Tem um caminho prático para que a gente comece? Se masturbar. Esse é o caminho. A masturbação, porque o que acontece? A masturbação, pra mim, é a solução do mundo. Não tem gente... Eu sei que eu sou psicóloga, né? E todo mundo diz que a terapia é a solução do mundo. Pra mim, é a masturbação, gente. Em época que a gente tem que evitar aglomeração, então... Gente, tu não imagina como é que tá agora. Nossa, você pode se descobrir completamente nesse minuto da vida. A questão de você realmente... De você se gostar, tá completamente ligada mesmo a sua autoestima. Porque cada vez que você vai se masturbando... Você vai tirando uma camada de culpa, você vai tirando uma camada de autojulgamento e a coisa vai ficando cada vez mais natural para você. Então, se você para pensar, e eu falo isso para todo mundo, assim, eu também vivi com um pai conservador, eu sou de família judaica, então você imagina, né, judeus são mais conservadores e tal, e a gente tá na sociedade, gente, pelo amor de Deus, você olha pro lado, ao mesmo tempo tá gritando, o sexo tá te julgando para você não transar. Então, você tem que dar uma desconstruída nesses pensamentos todos negativos que estão associados à ideia do sexo e começar a entender que sexo é saúde, que desejo é ok, que você se sentir ali gozando com uma fantasia, por mais louca que seja, não faz de você uma pessoa maior ou menor, e isso vai te dando autoestima. Isso vai te dizendo, opa, peraí, nossa, então eu sei bem aonde eu tô pisando. Outra coisa que vai te dando autoestima é você se olhar, né? Se olhar e gostar do que você tá vendo, não importa o que você tá vendo. Mas você tem que administrar os seus defeitos na sua cabeça e gostar deles. Tem defeitos que são possíveis da gente arrumar e tem defeitos que não. E para as mulheres, eu vou contar um segredo. O que mais deixa o homem com tesão nessa vida é ver a mulher ter tesão. Então, assim, se você não tá segura de si na cama... Não tem como você tá... Se você você pode estar assim, com a lingerie mais cara do mundo, com... Se você tá transando, pausando, sabe? Fazendo pose, sabe? Assim, preocupada, né? se a barriga tá assada, com não sei o que lá, com uma celulite. Gente, homem pode estar ligado aí com o corpo na praia, mas na cama ele não tá nem aí, como diz o Niso. Ele vai encontrar um ângulo, entendeu? E vai focar. E vai focar. Então, assim, você tá preocupada e tá fazendo toda uma onda dentro da sua cabeça com uma coisa que ele não tá nem aí. Você que ficou solto aí, como diz o Niso, fico pensando, porque quem tá te ouvindo fala, como diz o Niso, quem é Niso? Começa a dar... Niso é o marido da Tati, tá? Só pra ficar... Porque senão fica uma palavra solta, gente. Como diz o Niso. Gente, será que o Niso é um aprendizado, é alguma coisa? 18 anos de casamento aqui com o Niso Neto, que a gente... É um trabalho. Quanto tempo você está casada? 10. 10 anos, é um trabalho. Você já passou da curva dos 5, parabéns. Já não. O pânico era o 7, porque disse que tinha crise do 7. E 7 é o número que eu mais gosto. Eu falei, justamente uma crise no número que eu mais gosto. Não pode ser, pelo amor de Deus. Mas não é um trabalho, Dri, vai? Se manter casado nos dias de hoje, todo mundo fala do dia de hoje. Antigamente também. Sim. Todo dia acordar e falar, beleza, eu quero continuar casado. Mas em tempo de aplicativo de coisa... Tá um pouco diferente. Tá um pouco mais prático tudo. Mas, de qualquer forma, você... Estar casado é você querer estar casado e viver essa vida de casado, que é uma coisa que você acorda todo dia falando, eu quero continuar casado, eu vou continuar casado, é uma decisão. Mas fora isso, sexo não dá trabalho? Dá muito trabalho. Não é? Dá. Então estamos aqui, Adriana. Porque às vezes, quando você quer e o marido não quer, ou quando o marido quer e você não quer, como é que faz? E quando você quer trazer uma... É muito isso, porque os horários são diferentes. Eu acho que sexo não deve ser conversado. Eu não tenho o hábito de falar de sexo com a Lê. Agora, olha que eu vou o meu maior banda agora é vamos marcar no planner. Vamos marcar o sexo no planner. Não tem isso. Sexo sim tem que ser conversado, tem que ser marcado. Jura? Eu não gosto de falar de sexo. Eu gosto de fazer. Falar eu acho tão difícil. A comunicação é tudo.
A comunicação é tudo, é necessária. Por exemplo, você gosta de uma coisa, ele gosta de outra. Você pode até não ter que sentar na mesa de um bar e falar, amor, então, eu gosto de você, um estímulo no ângulo 35, com a estrela, não sei o que lá, e babá. Não precisa ser tão detalhista. Mas na hora… você tá falando falar na hora. Não. Você não precisa sentar num bar e ir lá e conversar sobre a vida sexual. Mas sim é importante… Próximo da hora. Próximo, um pouco antes, um pouco você depois. poder até ir pro homem, você nem precisa falar, os seus gestos, a sua, vai mais pra cá, vai mais lá, porque o homem, às vezes, você vai dar a explicação toda, ele não vai entender. Então, ele é mais prático, né? Então, se você colocar ele numa posição mais assim, o assado, ele vai lindo, porque o que ele mais quer ali é te agradar. Em geral, os homens, eles estão muito mais prestativos nesse momento, prontos pra você dizer qualquer coisa. Eles estão, sabe, hanging through a word. Qualquer coisa que você falar, você fala, então tá, eu vou fazer isso. Ele quer te agradar. Então, você deixa ele no vácuo. Entendeu? E ele não sabe o que fazer, porque olha só, você não é igual à ex dele. Graças a Deus. Mulheres são completamente diferentes. Então ele tava fazendo lá uma técnica que ele arrebentava com a ex, ele faz com você nem tchum. Mas como? Minha ex joga. Eu não tenho nada a ver com isso. Mulheres são diferentes, então ele tá precisando justamente de um guia. E o planner entra assim, porque como o sexo é um trabalho, e muitas vezes, hoje em dia, na vida do dia a dia, que fica uma doideira, a gente vai passar uma semana, 2 semanas, às vezes, vou te 3 falar, semanas. passa uma semana que eu não encontro a Lê. Eu chego, ele já tá dormindo, eu saio, ele já saiu. Não é? A gente fica uma semana num ritmo, às vezes, enlouquecido. Exatamente. Aí chega o final de semana, tem um filho de 9 anos, vem pra cama com a gente, porque a gente também tá com saudade, né? Quer ficar todo mundo junto. Então, quando você vê, a coisa passa e tudo bem, mas não significa que existe uma crise, não significa que existe um bode, não tem nada a ver. Se for uma semana, 2 semanas, não tô dizendo de frequência, tá, gente? Eu sou a rainha da qualidade, não tô nem aí pra frequência. Você pode transar uma vez por mês, se for aquela transa, eu tô vendo que a ótimo. média de um casamento, uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas. Essa é a média de um casamento saudável. Isso é uma média do… Mas é uma média o quê? Otimista. Tá? Otimista? Porque na real você acha que não existe? Na real, as pessoas, infelizmente, as pessoas transam muito menos porque é mais… se acostumam. Aí o homem, a mulher se acostuma a ficar sem sexo, tá? Diferente do que o homem, ele vai se masturbar. No caso, a mulher, se você vê mulheres solteiras, eu sempre falo, né? Jane Fonda, use it till you lose it. Você tem que usar até você perder, né? Então, ela tá 7 anos sem ninguém, ela eu se acho masturba isso direto. maravilhoso. Quantos anos tem Jane Fonda hoje? A gente pode dar um Google nisso, gente, pra saber quantos anos exatamente tem Jane Fonda. Ela é uma das minhas maiores ídolos, eu acho. Ela fala sobre isso com naturalidade desde a época em que se não se falava desse Exatamente. assunto, né? E ela tá viúva e solteira? Ela não solteira tem um namoradinho? já, uns 7, 8 anos, e ela tá… 80 aí? 82. 82 e ela se anos. masturba… Ela diz que ela se masturba pelo menos 3 vezes por semana. Porque na hora que ela, né… Não sabe se vai ter ou não vai ter, mas ela quer tá sempre mantendo o ritmo dela. Essa coisa de mal amada não é à toa, né, Adri? Você vê a pessoa mal amada, mas mal amada não significa só mal amada pelo outro, é mal amada por você mesmo, com você mesma, entendeu? O mal amada vem daí. Às vezes as pessoas têm uma confusão. Quando você fala mal amada, parece que ela é mal casada, parece que ela tem um namorado mala ou uma namorada mala. Não tem nada a ver com isso. O mal amado tem a ver com você realmente não tá afim de você. E aí, quando você não tá afim de você, ninguém vai estar afim de você. Essa é uma verdade. E a mulher, como ela se acostuma a ficar sem sexo, essa energia vai estancando. Sabe, assim, ela vai ficando… O chakra ali do sexual, pra quem entende aí de coisa de chakra e tudo, ela fica parada, não anda. Fala isso pra minha mãe, que você vai ver que ela vai falar, que conversa de chakra, eu nunca tive chakra. Não sei o que você tá falando. Também não é engraçado que as mulheres… Chakra, mas não, mas claro que você tem que falar, mas eu tô falando… A gente tá falando aqui de uma realidade nossa. Sim. Simples e objetiva. Sim. Vamos falar um pouquinho da realidade que não é nossa? Sim. Dessas mulheres que não conseguem se masturbar porque têm vergonha, porque não se gostam. E vamos falar dessas mulheres que são mais velhas, que não acreditam em nada disso que você está falando, que já não transam, já não se masturbam as mais velhas desde é que mais inteira. acreditam, adoro as mais velhas. É engraçado, porque eu descubro coisas com a minha mãe. Minha mãe nunca foi uma mulher de falar. Minha mãe é bem quieta, bem calada, bem tímida. Sempre foi assim. E descobri há pouco tempo atrás, por exemplo, que ela nunca contou o sonho dela para o pai dela. Olha que coisa mais absurda, porque ela não conversava muito com o pai e com a mãe. Então ela tinha medo de contar que o sonho dela era completamente oposto do sonho do pai dela para ela, do meu avô. Que meu avô queria que ela casasse muito bem, tivesse a família dela. Ela queria ser aeromoça.
Então, E ela tinha medo e ela de... nunca realizou esse sonho. E eu fiquei sabendo. E pior, eu fiquei sabendo, eu tenho uma relação muito legal com ela e fiquei sabendo disso há bem pouco tempo atrás. Olha que loucura. Porque ela não se abre. Imagina falar de sexo. De vez em quando eu cutuco ela pra falar disso. Vai pra lá, que eu não suporto falar desse assunto. Ela fica tensa, porque foi criada de um jeito e Sim. com tantas culpas, Sim. com tantos nãos, Sim. com tantas travas. Ela só teve o meu pai na vida. Então eu imagino que assim como ela, outras tantas mulheres vivem essa Que experiência. merda pra nós mulheres, Que merda, né? porque Que merda, porque a gente meio que sai de largada já com um ônus, déficit, né? Com Exatamente. Então é aquela coisa que a gente já sai. E a gente tá nessa luta, por isso que eu falo tanto que as pessoas falam do mimimi e tal. Eu falo, cara, não tem problema o mimimi, deixa a galera falar, porque é necessário essa explosão de catarse, de tudo, de ideias, de discussões, de tudo, para trazer o equilíbrio. E eu acho que a mulher, ela tá muito correndo atrás desse exato prejuízo que ela já sai naturalmente quando ela sai da barriga. Para essas mulheres, eu entendo que essa dificuldade... tem um caminho, uma cartilha para começar não tão moderna, assim, não tão Sim. atual, um pouquinho mais... Qual que é o capítulo que antecede tudo isso? Sim. Para que ela comece a entender que ela pode ser diferente, que ela pode sentir coisas diferentes. Eu acho que a primeira tentativa é se perceber como um ser humano que tem direitos, né? Percepção é realidade. Como você se percebe é a forma com que você se vê. Não importa se o outro está dizendo que você é ABCDF. Então, se você se percebe uma mulher não bonita, uma mulher Fora não dos inteligente, padrões, sei lá. Exatamente, acima do seu peso, ou com uma devastada culturalmente, ou alguma coisa nesse sentido, é óbvio que isso vai batendo na sua autoestima. E se você está do lado de pessoas que vão trazer isso mais... Eu imagino que né? tem muita gente escutando a gente que está casado com traste. E Exatamente. traste também faz parte um pouco da história amorosa de qualquer um de nós. Exato. Todas nós temos um traste na Né? vida. Os Aquele meninos que vira também, e fala... tem a mulher traste, tem o Claro. homem traste, mas ter um traste na vida... E pra mulher pode ser muito pesado, porque seu peito é feio, sabe? Seu você é peito burra. feia, você é burra, pode ficar pra sempre, entendeu? É complicado. Eu tenho uma amiga que passou por uma situação e ela não é dessas, muito pelo contrário, é uma super amiga que é, tipo, empoderadíssima, mas que essas falas do marido foram baqueando a autoestima da mulher. Mas é assim, essa surra na autoestima Entendeu? talvez doa mais Sim. e reflete na mulher mais do que um soco na cara, Sim. muitas vezes, Então, entendeu? muitas vezes o jeito mais fácil é ela conseguir perceber que ela não é essa mulher e ela começar a dar os bastas. Ela não se vê desse jeito, que quer, Exato. não vestir o terno que estão querendo te colocar. Eu sempre falo isso. Exatamente. Tem um terno aí que você está querendo me colocar, Sim. que a manga tá curta, que o ombro tá pegando, que não tá fechando na minha barriga, então ele não é para mim. Então não veste, né, essa roupa que estão querendo te pôr. Não seja essa figura que o teu marido, o teu namorado, a tua namorada, porque tem muita mulher traste Sim. também. Falando de mulheres que são Sim. gays, por exemplo, tem Sim. muita mulher também que é Tem. âncora. Sim. Né? Tem homens, isso é de temperamento. E normalmente o modus operandi dessas pessoas se repetem. Porque quem é doente assim, Sim. procura alguém, uma presa fácil. Sim. Para ele poder entrar com força, né? Exato. E às vezes, na sequência disso, vem sempre muito carinho, muito amor, muito arrependimento, muitas flores. Depois vem muito controle. Né? Vem muita coisa que se mistura com quantidade de amor, acho que gosta mais, por isso que faz isso. E isso vem carregado de uma história que a gente tem que se livrar. Depois dessa sedução toda que você acabou de falar, que é essa coisa das flores, né? Aí entra o controle. Aí entra o tirar de perto da família ou da amiga que fala não sei o que lá. O parceiro, geralmente, quando ele tem essas tendências, ele quer controlar totalmente a situação. Tati, então talvez para essa mulher um caminho é detectar se você tem Sim. esse traste, se você está vivendo um relacionamento desta forma, porque às vezes a gente está tão doente E que a esse gente não traste vê. pode não ser o seu parceiro ou sua parceira, pode ser sua mãe, seu pai, sua irmã, a sua avó, entendeu? Que pode estar... Você mesmo que não se gosta, você mesmo se botando, que se não boicotando. gosta, sua cunhada, a fulaninho, sabe? Indo e essa pessoa está tendo um ganho, está tendo um gozo com destruir você. Né? Então, é a hora de você olhar e falar, nossa, ela tá tendo um ganho, não sei qual que é, mas enfim, não é da minha conta, tchau, e vou começar a me olhar. Ainda que não seja tchau, que seja uma detecção, sabe? Você tem que detectar isso, porque eu acho que é mais fácil você lidar com as pessoas quando você conhece os defeitos dessa pessoa. Total. Porque qualidade, todo mundo conhece de todo mundo, todo mundo só quer mostrar as qualidades. Agora, quando você realmente
conhece os defeitos, é tão melhor. Sim. Você consegue conviver com essa pessoa, sabendo onde ela vai chegar, o que ela é capaz, quando você conhece. Então você acaba até, às vezes você nem precisa afastar. Eu acho que quando é um namorado, um marido, uma namorada, aí você tem que sair. Mas quando é amigo, quando é alguém parente, assim, você não precisa sumir, se afastar. Você só tem que detectar. Para não mais deixar essa pessoa apertar esse botão. E para detectar, como você está falando, é muito fácil. É só você olhar para o comportamento passado. O comportamento se repete. É muito difícil as pessoas saírem do circulazinho. Se você está vendo sempre a mesma repetição, pá, é essa pessoa. Boa, é um bom jeito de enxergar. E outro jeito de enxergar na prática, além de você detectar, é dar o primeiro passo. Sim. É você se olhar no espelho e conversar com você mesma. Seja no momento de masturbação, no momento de dormir, na hora do Nossa, banho. se fosse masturbação, nossa, eu ia ficar tão feliz. Mas gente. não é... Me manda direct depois. Como é que é? Porque me fala com as suas clientes, com as suas pacientes. As pessoas não se olham. Não se tocam, não né? se tocam. Até no meu próprio livro, eu posso falar isso porque eu falo isso Como no é o livro. nome do seu livro? Vem transar comigo. O manual de sexo quase completo, né? Porque o sexo nunca se para de aprender. Mas, inicialmente, meu comportamento de me masturbando era sempre por cima da calcinha, de bruços, né? Isso, digamos, da infância. Então, eu tinha nojo de colocar o dedo no meu clitóris. Nojo. Isso assim, ok, eu ainda não era uma educadora sexual, mas uma pessoa... Mas você já era uma pessoa cheia das informações, 20 né? anos de psicanálise, gente, pelo amor de Deus. Mãe, pai, todo mundo psicanalizado, enfim. Família intelectual já, entendeu? E eu tinha nojo de colocar o dedo no meu clitóris diretamente. Imagina abrir e dar uma olhadinha. Quantas mulheres abrem e olham suas vulvas, entendeu? É mínimo do mínimo do mínimo, não tem ideia. Passa a gravidez, de repente, sente que algo peraí, algo tá diferente, o que tá acontecendo? Sim, deu uma largada e tal, porque não tem, só pelo sentido, porque não olha, sabe? De repente fica com tesão, e isso já aconteceu comigo, gente. Conta. Então, sim, pode acontecer com vocês. De repente, acabou a transa, eu fui colocar a mão ali, inchado. Gente, o que aconteceu? Eu tô com uma infecção. Hello! É o sangue, né? Você tá com tesão, o sangue vai todo pra área genital, entendeu? Então, sem essa informação, eu demorei, 5, 10 segundos pra me tocar disso, porque aí, realmente, eu já era educadora sexual. Falei, gente, é o sangue que veio, deveria ter, né? E quase, vou pro hospital, entendeu? Caraca, tá inchado esse negócio aqui, pra entender que não. Então, assim, informação é fundamental. Você entender o que está acontecendo com você e com o seu corpo. Você saber que sim, que na gravidez vai começar a ver, seus lábios vão mudar de cor, seus lábios vão E tem mulher que na gravidez fica cheia de tesão e tem mulher que não fica. E eu acho que a gente tem que se respeitar também, Cada né? mulher é de uma forma diferente, né? Eu vivo falando do Vogue das vulvas, porque só que se faltava agora a gente querer Vogue das vulvas, entendeu? Porque não é possível que toda mulher tem que ser igual. Não, tem o clitóris que é mais acentuado, tem os lábios que... Mas tem gente, Drita, que tá querendo fazer cirurgia plástica. Tem gente fazendo. Exato. E tem agora também um tratamento que eu acho que é válido. Acho que todas as coisas que você quer experimentar para te deixar melhor, para você se sentir mais, para você se gostar mais, acho que você deve fazer, por que não? Tem aí tal de um laser que falam que não é um laser que deixa você mais apertada, que deixa você mais úmida, que deixa você... O laser eu sou a favor. O outro... Eu nunca fiz, não, mas eu já entrevistei pessoas que fizeram, já entrevistei inclusive quem trouxe o laser pro Brasil, esse médico que trouxe o laser pro Brasil, e eu só ouvi coisas boas. Não, o laser sim. Mas assim, antes, ainda hoje, acho que nem todo mundo tenha acesso ao laser, a estrutura, realmente existem casos que sim. Eu tinha uma paciente que tinha tido 3 filhos, via parto normal. Fazer uma cirurgia real. Subiu, desceu de peso a vida inteira, o marido tava achando ela louca. Como é que você vai fazer isso? Vai mexer ali? Não. Ela dizia, parece que você está entrando dentro de uma piscina, eu não sinto nada. Ela foi e fez. Eu vi antes o canal vaginal dela, da parede superior, despencado. Quando você colocava o negocinho do ginecologista, você não conseguia abrir, você não conseguia ter uma visão normal. Tem mulheres que realmente precisam de uma ajuda médica. Ela fez a cirurgia e ele, é engraçado porque essa musculatura, ela vai perdendo, né, a rigidez ao longo de um tempo. Então, ele não percebeu. Quando ela foi fazer, depois... agora entendi. Então, sim, existem casos que sim, mas pra você meter a faca... Eu meti a faca no meu seio com 18 anos e não sinto nada.
até o dia de hoje. Eu não faria isso perto da minha vulva, mas nem que a vaca tussa. Entendeu? Então, assim, você tem que estar bem. O laser já é uma outra. O laser já é caro para burro, mas é um tratamento real que está fazendo o maior sucesso com as mulheres. Mas isso é maravilhoso, mas não é a maioria das pessoas, porque é mais caro, né? Muito bem. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho da nossa realidade, assim, né? Tentar falar com clareza, esclarecer alguns assuntos sexuais que são pertinentes às nossas dúvidas, às nossas angústias, né? A gente falou aqui da autoestima, que é fundamental, da imagem corporal, de como você se vê. Você falou da pessoa que está acima do peso, da que está abaixo do peso, né? Daquela que está perfeita, mas não se vê perfeita. Você sabe que eu tinha bariátrica, né? Então, eu com bariátrica, por exemplo, eu estava, ou sem bariátrica, eu fui fazer bariátrica com 104 quilos. O Niso, meu marido, Niso Neto, ele é ator e na época ele estava no Zorra. E era a época ainda do Sherman, então tava aquelas mulheres todas maravilhosas, lá, gostosas, que não conhecem celulite. Exato, essas mulheres que a gente vê e fala, meu Deus, ela não sabe o que é, exatamente. Coitada. E aí ficava todo mundo, mas você não tá apavorada, você não fica com medo do Niso ir pegar uma... Gente, eu poderia estar pesando 105 quilos, mas naquele cenário ninguém mandava. Na cama, ninguém. Eu tinha segurança absoluta, que pode até não ser isso é dentro da minha cabeça, ok? Poderia ter pessoas maravilhosas, mas dentro da minha cabeça, ninguém manda melhor do que eu na cama, meu bem. Então, a minha insegurança em relação a isso era zero. Entendeu? Então, a gente tem que entender que não é um fator externo. O prazer, muito pelo contrário, gordinhas. Nossa, tem muito homem que gosta, entendeu? O prazer... Gosta se ela se gosta. Se ela se gosta. Se essa mulher que se gosta, não importa qual seja a sua forma. Isso. Por isso que eu falo tanto e bato tanto nessa tecla da autoestima. Até queria inventar uma outra palavra, mas por enquanto não tem. O fato de você se olhar no espelho e se gostar, e gostar do que você vê, te ajuda em todos os sentidos. Com todos os seus defeitos, ou com todas as suas qualidades que você encara como defeitos, né? Com as suas formas, que para você às vezes é tão incomodativo. Vamos lá, a gente falou, então estou indo passo a passo aqui. Orientação sexual. O fato de você gostar de mulher, ou o fato de você gostar de outras mulheres, mais de uma mulher, ou gostar de transar de outro, como é que você chama a galera? De swingueiro. Não importa qual seja a sua fantasia e qual é a sua orientação sexual. Quando a gente está falando de mulher na sua essência, a gente está batendo na mesma tecla, né? A gente podia fazer um daquela que se convida mais pra Pode falar, não, pode falar. A gente podia fazer um sobre gênero e sexualidade, porque são coisas que se confundem. A gente podia passar por cada letrinha. L, G, B, T. Podemos, porque as letras vão aumentando, eu só sei até um pouquinho da LGBT, depois tem mais então, Q e mais já é tenso para muita gente, porque LGBTQ e mais. E o mais tem umas 3 ou 4 letras. Então, vai rolando uma tensão. Eu acho que vale a gente fazer um pouco sobre isso. Já tô marcando com você, tá bom, Vale, Pati? porque tem a sexualidade fluida, especialmente hoje em dia, para quem tá começando a vida, né? Eu vejo com as minhas filhas esse papo nas escolas, o que acontece. A gente se confundindo, né? A sexualidade com a fantasia, por exemplo, né? Também, o fato de você fantasiar não necessariamente te coloca desse gênero, jeito. Que são duas coisas completamente diferentes. O gênero é uma coisa, a sexualidade é outra. Mas qual era... Outra coisa, orgasmo múltiplo. Ele existe ou ele é... Existe, claro. A mulher, ela é a mais complexa sexualmente, mas ela tem várias vantagens. Ela tem orgasmo via clitóris, via penetração, tem orgasmo misto, né? Porque penetração, na verdade, é um orgasmo misto. Ela se recupera muito rapidamente entre menos de 1 minuto entre um orgasmo e outro. Então, ela consegue ter orgasmos múltiplos de verdade, gente. Isso é um treino. Outro. Isso é um treino. Isso é fato. Isso é um treino. Isso é treinado, você vai conseguir ter orgasmo múltiplo. Então, a mulher, ela tem umas vantagens que o homem não tem. O homem, para ele conseguir se recuperar depois de uma transa... um tempinho, dependendo da idade, um tempinho, um filme. Aquela coisa. Às vezes quando você é mais novo, é só um comercial. Olha, eu vou te falar, o Niso, ele pode demorar uns 25, 30 minutos, mas levantar 2 vezes não vai acontecer. Entendeu? Então, ele pode demorar, né? Porque ele aprendeu o quê? A retardar a ejaculação dele. Então, ele pode ter uma transa de até uns 40 minutos de boa, de verdade. Ele vai até me agradecer por isso, mas 2 vezes ele não levanta. Entendi. Eita nisso, segura Entendeu? essa aí pra você. Então, é isso, é você ir aprendendo. Outro assunto que a gente ouviu muito falar e que agora não se escuta muito, ponto G.
Ponto G. Tem gente que fala que não existe, que nunca existiu. Tem gente que jura que existe. Ponto G é um ponto anatômico, gente. Está no Grey's Anatomy. Não a série, o livro, que é o maior livro de medicina do mundo. Então, ele existe. Ele está lá, ele é um ponto. A questão toda não é o Dr. Grafenberg, né? Que em 1950 descobre o ponto G. Ele encontra esse lugar como um ponto mais sensível. A polêmica toda não é se ele existe ou não existe. A polêmica é se é esse prazer todo ou não. E se um homem consegue acessar esse ponto ou não. Onde fica o ponto? Ele fica na parede superior do canal vaginal. Então, você vai colocar 1 ou 2 dedos para dentro do canal, mais ou menos o tamanho deles, e vai fazer o gesto de vem cá. Sabe? Vem cá, meu amor, vem cá. Você vai fazendo... Pronto, você achou o ponto G. Ele é uma textura rugosa, assim como o céu da sua boca. Tem 2 bolinhas que você não vai conseguir bem fisgar. Ponto, achou. Mas achei ou não tá delirando? Normal. Você pode estar atiçando o ponto G 1, 2, 3, 4. É uma caça ao tesouro, gente. Na 10ª vez, se for maravilhoso. Mas vale a pena a busca. Vale a pena experimentar o ponto G. Quando rolar. E não tem só o ponto G, né, Adri? Tem o ponto G, o ponto A, o ponto U. Não vem. Que tem mais no meu livro. No meu livro, porque eu já dei uns 3 livros pra ela não ler. Não, o ponto U é em U. volta da uretra, tá? É externo. É ali em volta da uretra, entre o clitóris e o canal vaginal. Já o ponto A é um ponto muito legal para muitas mulheres, que é logo depois do ponto G, você vai ver que é uma textura totalmente lisa. E ele fazendo um estímulo ali, estimula a lubrificação natural do canal vaginal, que é um problema que muitas de nós mulheres temos. E, de novo, gente, a quantidade de lubrificação que você tem não significa a quantidade de tesão que você tá. Porque você pode estar num momento do seu mês que você não tá lubrificando tanto, mas você tá com super desejo. Então, antes de arrumar um problema, que ele tá, ela não tá com tesão não é um em problema, mim. isso é uma questão. Mas é aquela coisa, ele vira, ela tá seca, não tá com tesão em mim. Porque eu tô falando de gente que não se comunica em nada, nada. Aí você vira e fala assim, ai meu Deus, ele vai achar que eu tô seca, ele não tá com... Bota um lubrificante, coloca e vai. E o cuspe não funciona? O cuspe funciona até um certo ponto, porque depois ele começa a ressecar, às vezes vale mais a pena você ter baratinho, comprar na farmácia um lubrificante que você coloca ali e vai durar a trans inteira, não tem que você ficar cuspindo o tempo inteiro, meio desagradável. Bom. E tem os de gosto também, que é bom, porque se você se animar, você vai no oral. Né? Gosto, não vou com essas coisas de gosto, não. Comida é comida, trepada é trepada. De Ave Maria. Vamos lá, gente. Olha, espero que tenha sido esclarecedor, claro e objetivo. Sim. Tati, convidadíssima. Vamos falar no próximo. Porque a gente nem falou muito de orientação, então isso a gente deixa pro próximo. Vamos deixar pro próximo. Adorei letra por letra, até para esclarecer esse novo momento que a gente está vivendo. Sim. Parabéns pelo seu trabalho. Por favor, deixa o nome dos seus livros. Sim, meu livro é Vem Transar Comigo, na editora Rocco, tá em todas as livrarias. Tem uma linha de produtos de vibradores, aliás, saúde sexual. É bem linda e chique, a linha dela é linda. Branquinha, onde que eu bonita. Encontro a sua linha? Em todos os sex shops do Brasil, tá? É só você entrar, Vem Transar no Google, que você vai ver todos os sex shops aqui. Ela tem coisas que você pode deixar como decoração no meio da sua sala. Nada que ninguém vai entender. Um vibrador. Tudo é branco, dourado, etc. E, enfim, me procura lá no Instagram, que é Tatiana Presser, né? Com P, Tatiana Presser normal. E eu estou falando de sexo o dia inteiro. Respondendo os directs. Então, na hora do vamos ver, você já manda um direct pra ela e fala, isso aqui, tá. Vai até o banheiro rapidinho e já pega a resposta. Mentira. O pior é que eu respondo em áudio, porque eu não tenho muito saco de ficar escrevendo. Isso. Olha, a gente deseja a você ótimas transadas. Sim. Ótimas noites de amor. Sim. Eu brinco, eu falo foda de ada é foda não dada. Então repensa 1000 vezes na hora de falar não, tá, gente? Gente, adorei isso. Eu vou copiar, tá? Porque eu estou num momento completamente apaixonado por Adriana Galisteu. Então, assim, vou copiar. Então, me sigam lá na Tatiana Presser, tá? Que eu só falo de sexo o dia inteiro, viu? E responde todo mundo. Sim. E às vezes vai no áudio. Vai no áudio. Aproveita que o assunto é esse, pode me seguir, pode falar com a gente. Você pode mandar pra mim em direct, você pode me procurar no YouTube, você pode me procurar no Face, pode me procurar no Instagram, Galisteu Oficial, que eu tô esperando você, tá? Aquele beijo. Fala, Galisteu.